Oi, gente! Que saudade de você! O momento de maior audiência do rádio. 40 anos no ar, 40 anos em primeiro lugar. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. 100 mil inscritos. E ao você se inscrever, não esqueça de acionar o sininho. Pronto, todas as vezes que o sininho for acionado, você será avisado de uma nova postagem no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E também conheça o Clube da Amizade, clubedaamizade.elicorreia.com.br e saiba tudo que o Clube da Amizade faz para você. E na sessão Que Saudade de Você, a cadeira de rodas e o drama da traição. Eu tive uma sorte muito grande, uma sorte enorme em meu casamento. Me casei com um alemão, diretor de uma empresa multinacional, na qual eu trabalhava como secretária. Este homem, tão bem posicionado na vida, me amava loucamente, e eu também o amava demais. Desse nosso casamento nasceram 2 filhos lindos, lindos mesmo. Quando me casei, eu estava com 24 anos e ele 30. Morávamos numa casa muito boa. Eu tinha de tudo: 2 empregadas, meu carro e uma vida, sinceramente, confortável. Uma vida muito boa mesmo. O tempo foi passando, nossos filhos crescendo, e agora já estavam indo à escola. Levá-los e buscá-los era o que eu fazia todos os dias. Gostava de ir na escola, que para mim também era um meio de distração, pois eu conversava com outras mães, fazia amizade com outras pessoas. E foi num dia comum, como fazia habitualmente. Eu fui apanhar os meus 2 filhos no colégio e encostei o carro num lugar diferente, pois não achei vaga ali por perto. Isso porque eu estava atrasada e todas as demais vagas, onde eu sempre parava, estavam ocupadas. Então eu confesso de modo bem sincero, eu parei imprudentemente numa esquina. Mas como ia ser rápido, já que as crianças estavam sendo liberadas, eu deixei o alerta aceso, saí do carro e no que fui fechar a porta e me afastar para atravessar a rua, eu não vi mais nada. O mundo se apagou para mim. Foi uma fração de segundos. Um caminhão entrou naquela esquina feito um louco. E além de bater forte, mas forte mesmo na traseira do meu carro, me pegou em cheio. Eu fui arremessada para longe. E a única coisa que me lembro foi de ouvir um apito muito forte no meu ouvido. Depois, tudo silenciou. Fui socorrida, levada às pressas para o hospital, removida para um outro hospital. E durante tudo isso, eu estava inconsciente. Meu estado gravíssimo. Pulmão perfurado, fraturas no corpo, e os médicos não sabiam dizer até onde eu conseguiria sobreviver. Durante 5 longos dias, eu fiquei nesse estado de inconsciência total. Seria um milagre eu sobreviver, disseram os médicos para o meu marido. Que ele se preparasse. Se eu viesse a sobreviver, era um milagre. Porém, depois desses 5 dias, eu comecei a dar os primeiros sinais de vida.
Passado mais alguns dias, o risco de morte iminente foi afastado. Mas os médicos estavam avaliando quais as sequelas que eu poderia ter, já que a minha cabeça também tinha sido atingida. Meu marido e minha família agora podiam entrar no quarto. Mas eu mesma que estivesse acordada, não reconhecia ninguém. Às vezes eu enxergava algumas visitas, outras vezes era como se eu tivesse uma neblina, uma nuvem na minha frente, e as figuras se deformavam e eu não via mais nada. A todo momento entravam médicos e enfermeiras e aplicavam injeções. Mas eu não sentia dor, apenas um gosto ruim na boca, na minha garganta. E também não sentia minhas pernas e nem meus braços, nada. Tanto que minha mãe segurava na minha mão e eu não sentia nada. Era como se eu estivesse totalmente anestesiada. Certo dia, acordei e vi umas crianças ali sentadas. Eram meus filhos. Porém, eu não conseguia me lembrar de nada, de nada. Minha situação era muito ruim. Minha situação era deplorável. Até que depois de 23 dias de UTI, 23 dias de UTI, eu comecei a escutar pela primeira vez vozes. Comecei a ouvir a minha mãe falando com o meu marido. Porém, não conseguia me comunicar. Quer dizer, eu ouvia tudo, mas não conseguia falar absolutamente nada. Toda a movimentação em minha volta era muito nítida para mim. Porém, eu me desesperava, porque eu queria me comunicar, mas o máximo que eu conseguia era emitir alguns grunhidos. E logo os médicos pediam para que todos saíssem, porque eu não podia me emocionar. E então eu voltava a ficar sozinha e já dormia novamente. Mais alguns dias e eu comecei a mexer os lábios. Mas falar que é bom, também não. Falar que é bom, não. Minha cabeça apoiada o tempo todo. E quando mamãe me mudava de posição, ela ficava me segurando, senão eu pendia de um lado, eu pendia de outro, igual uma boneca de pano, sem nenhuma firmeza. Não tinha controle algum sobre mim, sobre os membros do meu corpo, absolutamente nenhum controle. Mas mesmo assim, os médicos acharam que eu deveria receber alta e continuar com o meu tratamento em casa, onde eu inclusive estaria livre de, quem sabe, adquirir uma infecção hospitalar. A ambulância me trouxe. Montou-se uma mini UTI em casa. E meu marido contratou uma enfermeira especial para ficar comigo o tempo todo. Mas eu ficava ou deitada na cama ou sentada naquela cadeira de rodas. A cadeira de rodas para eu tomar banho de sol e a cadeira de banho, claro, para eu tomar banho.
Meu marido colocou todos os recursos ao meu dispor, inclusive psicoterapeuta, para me ajudar no meu problema de memória, no meu problema de fala. E aquela enfermeira que não desgrudava de mim por nada estava atenta 24 horas praticamente comigo. Aliás, essa enfermeira era alemã, igual ao meu marido. Nada me faltava. Todos os recursos foram colocados ali à disposição para que eu tivesse o melhor cuidado e, quem sabe, pudesse me recuperar um dia. Com o passar do tempo, o gesso foi retirado, porque o problema já não eram mais as fraturas, e sim o meu trauma cerebral. Eu fui atingida muito fortemente na cabeça. E devido ao meu cérebro, eu não me movimentava e nem conseguia soltar a fala. As crianças iam para a escola levadas pelas empregadas. Porém, eu percebi, apesar de não conseguir falar, apesar de não conseguir me movimentar, eu ouvia, eu escutava. Mas, como eu disse, eu só conseguia soltar alguns grunhidos. Somente isso era o que eu conseguia fazer. Somente isso era o que eu conseguia, vamos dizer assim, falar. Mas eu estava percebendo alguma coisa estranha acontecer em minha casa. Eu notava olhares diferentes de meu marido para com a enfermeira e dela para com o meu marido também. Olhares insinuosos, eu diria até maliciosos. Olhares cheios de cumplicidade. Sim, eu percebia. Numa tarde, ele chegou, me deu um beijo no rosto e em seguida ela, a enfermeira Sofia, me largou ali na cadeira de rodas e foi até o quarto. E meu marido entrou atrás, também foi até o quarto. E comecei a ouvir sussurros, barulhos. Eu tentei fazer aquela cadeira de rodas andar. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu queria tanto ver o que estava acontecendo naquele quarto, com aqueles sussurros, com aqueles barulhos. Eu tentei, mas não consegui. Foi então que eu escutei ela dizer um pouco mais alto: eu espero você à noite, tá? Eu espero você à noite. E ele falou: fala baixo, senão ela pode ouvir. No que ela respondeu: ela ouve nada. E se ouvir, também não entende nada. A cabeça dela está totalmente variada. Meu sofrimento estava apenas começando. Sofia planejava ficar com o meu marido, mas para isso precisava dar um fim à minha vida. Que saudade de você! Primeira parte. A cadeira de rodas e o drama da traição. Mais uma história que a vida escreveu. História do nosso canal YouTube Eli Correia Oficial.